Você já parou para pensar no que realmente está por trás do conflito entre Rússia, Estados Unidos, Alemanha e Ucrânia? Parece que uma batalha de poder e estratégias ocultas está acontecendo nos bastidores, com reviravoltas que podem mudar tudo. Prepare-se para uma jornada cheia de descobertas surpreendentes. Tudo começou com a expectativa de que os aliados dos Estados Unidos se fortalecessem ao final do quarto ano de conflito. Mas, para surpresa de muitos, essa esperança foi frustrada. Os Estados Unidos pareciam estar perdendo coragem, investindo tempo e dinheiro, sem resultados à vista. Nada do que se imaginava aconteceu. Ao contrário, o que ocorreu foi uma mudança silenciosa, quase invisível, que colocou a Alemanha em destaque. Uma germe de esperança começou a surgir a partir de planos secretos de Vladimir Putin. E a Alemanha, com sua estratégia cautelosa, crescia em silêncio, apoiando a Ucrânia com o que ela mais precisa agora, armas de longo alcance. Mas por que esse apoio tão discreto? Em uma conferência realizada em Berlim, o chanceler Friedrich Merz revelou detalhes que desafiam nossa compreensão. Ele afirmou que a Alemanha vem colaborando com a Ucrânia nos últimos meses, especialmente na chamada fogueira de longo alcance. A intenção? Equipar o maior exército possível, mantendo uma dobra de ambiguidade em relação à Rússia. Quanto menos a Rússia souber sobre as ações da Alemanha e da Ucrânia, mais difícil será para ela antecipar ataques. E essa estratégia de silêncio faz sentido. Quanto menos a Rússia sabe, menos ela consegue se preparar para os golpes de longo alcance que virão. Merz foi direto. A Alemanha está ajudando a Ucrânia a reforçar suas infraestruturas energéticas, fundamentais para sobreviver a um inverno brutal, enquanto também prepara sua força militar com um apoio financeiro maciço. Como uma peça-chave do tabuleiro, a Alemanha já destinou cerca de 450 milhões de euros ao Fundo de Apoio Energético, enquanto planejava aumentar esse auxílio em 2026, com um investimento de mais de 11 bilhões de euros para fortalecer a Ucrânia. Mas o que mais essa jogada oculta revela? Merz deixou claro que, por hora, a Alemanha não pretende divulgar detalhes específicos sobre os sistemas militares que está ajudando a Ucrânia a adquirir. A pergunta que fica no ar: será que armas poderosas como os mísseis Taurus finalmente estarão na mira do conflito? Apesar de promessas anteriores, até agora essas armas permanecem fora do alcance, apesar do desejo evidente de Zelensky. A verdade é que se esses mísseis estivessem na linha de frente, a Ucrânia já teria usado, e de forma rápida e decisiva. Então, o que vem a seguir? Que armas a Alemanha está realmente fabricando ou adquirindo? E por que tanta hesitação? As respostas podem estar escondidas nesse jogo de furtividade, onde cada movimento é cuidadosamente calculado para evitar que a Rússia tenha uma pista do que realmente se está preparando. E no centro dessa estratégia fica uma questão: até onde essa sombra de ambiguidade vai levar o conflito? Uma coisa é certa: o quebra-cabeça está longe de estar completo. E o próximo movimento pode ser uma reviravolta que ninguém espera. Imaginem um país à beira do colapso, suas estruturas à beira do abismo, suas cidades cobertas por uma sombra constante de ataques incessantes. Agora visualize uma nação que, apesar de tudo, tenta se reerguer, lutando por cada fio de energia, cada centímetro de esperança. E dentro desse cenário caótico, o que a Alemanha está realmente planejando para ajudar? Quais estratégias estão sendo escondidas sob um véu de ambiguidade? Prepare-se para descobrir um jogo de poder que te fará questionar tudo o que você sabia sobre apoio internacional e corrupção. Depois de revelar a complexidade da ajuda militar, uma nova verdade surge. A Alemanha promete aumentar seu suporte financeiro para a Ucrânia em 3 bilhões de euros no próximo ano. Mas há um detalhe inquietante. Para continuar recebendo este apoio, a Ucrânia deve enfrentar uma luta interna mais difícil do que nunca. Uma batalha contra a corrupção que ameaça colocar toda a ajuda em risco. Por que essa condição é tão crucial? Quais segredos estão escondidos por trás dessas palavras? Vamos explorar as sombras onde corrupção e política se encontram, enquanto a esperança e o medo se entrelaçam numa dança perigosa. A Alemanha está apostando pesado na recuperação da infraestrutura energética ucraniana, que vem sofrendo ataques devastadores. Ao todo, mais de 70% da capacidade de geração de energia foi destruída pelos ataques russos. Uma tragédia há pouco tempo, e que agora parece ser o foco da cooperação alemã, com um aporte de 450 milhões de euros para manter a luz acesa durante o inverno rigoroso. Mas o que isso realmente significa? Será que essa quantia é suficiente para reerguer uma nação à beira do caos? E o que acontecerá se Putin conseguir reforçar ainda mais seus ataques antes do inverno? Enquanto isso, uma sombra maior paira sobre o palco: a corrupção. Richard Merz, líder alemão, deixou claro: se a Ucrânia não limpar suas mãos sujas, a ajuda pode parar.
Será que Zelensky consegue manter seus aliados, enquanto enfrenta uma batalha interna contra uma própria elite corrupta? Ou será que essa condição oculta uma manobra mais profunda, uma estratégia de controle por trás das cortinas? O que realmente está em risco nessa guerra de influência, dinheiro e poder? Prepare-se, pois a resposta pode te surpreender, ou assustar. A Alemanha anunciou que vai aumentar sua ajuda militar para a Ucrânia em 11,5 bilhões de euros até 2026. Essa decisão, revelada pelo chanceler Friedrich Merz, veio acompanhada de uma condição crucial. A Ucrânia precisa intensificar a luta contra a corrupção interna. Mas por que esse detalhe é tão importante? Será que há uma ameaça velada por trás dessas cifras milionárias? Merz deixou claro que para continuar recebendo esse apoio massivo, o governo de Zelensky deve adotar medidas rígidas contra a corrupção. E mais do que isso, ele já alertou 2 vezes, pessoalmente e por telefone, que essa é uma condição sine qua non para futuras ajudas. Você consegue imaginar o peso dessa mensagem? Enquanto isso, dentro da Ucrânia, escândalos de corrupção vêm crescendo, uma verdadeira faixa de fumaça de um incêndio que ameaça apagar a esperança de ajuda internacional. No coração desse escândalo, uma equipe de insiders recebeu propinas de até 15%, equivalente a cerca de 100 milhões de dólares, envolvendo a estatal de energia nuclear do país. Essa rede criminosa inclusive conta com um velho amigo de Zelensky, o empresário Timur Mendik. Como uma sombra pesarosa, essa conexão coloca o presidente em uma posição delicada. Ele não é culpado diretamente, mas sua associação deixa uma marca difícil de apagar. Será que Zelensky conseguirá limpar sua administração antes que a ajuda desapareça no ar? Mais do que isso, a Alemanha envia sinais claros. A continuidade do apoio depende do combate sério e efetivo à corrupção. E uma pergunta inevitável surge nesta hora central. Se a Ucrânia não agir, essa montanha de dinheiro, que poderia ser uma força de resistência, será engolida por sombras de desconfiança e traição. E até onde Zelensky estará disposto a ir para salvar sua esperança de libertar seu país? Imagine uma guerra silenciosa se intensificando ao seu redor, enquanto na Europa, estratégias ocultas mudam o jogo. Agora, uma questão crucial paira no ar. Se os mísseis Taurus não estão chegando à Ucrânia, então o que realmente está sendo enviado? A resposta pode surpreender você, e as respostas estão escondidas por trás de promessas e sigilos governamentais. O chanceler alemão revelou que, se necessário, é possível produzir sistemas de armas de longo alcance na própria Ucrânia. Mas essa afirmação vai além de uma simples declaração. Ela indica que a Alemanha possui o conhecimento e a capacidade de fabricar essas armas. Como isso é possível? E por que a notícia até agora foi mantida em silêncio? Cada palavra esconde uma estratégia que pode mudar o rumo do conflito. Quando perguntaram sobre os sistemas que a Alemanha estaria preparando, Merz foi claro. Ele falou de possibilidades de produções futuras, de uma flexibilidade que poucos imaginaram. Mas o mais intrigante, há dúvidas sobre quais armas exatamente estão sendo consideradas. Ballistic missiles, por exemplo, estão automaticamente descartados. França, a única nação europeia com esses armamentos intercontinentais, não alimenta esperanças de que a Alemanha os produza ou envie. Restam então os mísseis de cruzeiro, e aqui tudo fica mais misterioso. A Alemanha opera vários tipos de mísseis de cruzeiro, mas quais exatamente? Storm Shadow, Scalp, esses são conhecidos, já utilizados na Ucrânia. Mas será que há outros na lista de possibilidades? A resposta permanece escondida na sombra, um segredo que pode estar prestes a vir à tona. E se por trás das cortinas a Alemanha estiver preparando algo ainda maior, um avanço que ninguém esperava? As peças do quebra-cabeça estão sendo colocadas lentamente. No entanto, uma coisa é certa. A declaração de Merz deixa claro que se a Alemanha realmente produzir esses sistemas na Ucrânia, não será uma iniciativa pública. Pelo contrário, será algo feito na surdina, numa corrida contra o tempo. E agora, a grande pergunta que ainda ecoa na mente de muitos. Se não for Taurus, então qual será o próximo passo? Quais armas secretas estão sendo preparadas para virar o jogo? A resposta pode estar mais perto do que imaginamos, ou escondida em um silêncio que fala mais do que 1000 palavras. Você já imaginou o que pode estar por trás das promessas de apoio militar de um país gigante? E se por trás das notícias oficiais, escondessem algo muito maior e mais perigoso do que parece? Agora prepare-se para uma reviravolta chocante na história que pode mudar o rumo do conflito na Ucrânia. Após meses de tensão e estratégias escondidas, fica claro que a Alemanha não quer apenas ajudar de forma discreta. O país tem planos secretos para fortalecer a resistência ucraniana com armas de longo alcance totalmente produzidas na própria Alemanha, para evitar que a Rússia descubra qualquer movimento.
Mas será que algo realmente está sendo preparado nos bastidores? As apostas aumentam a cada resposta vaga e sigilosa do chanceler Friedrich Merz. Ele afirmou que a Alemanha tem tecnologia capaz de produzir esses armamentos em solo ucraniano, caso necessário. Mas qual o preço dessa promessa? Merz deixou claro que isso só é possível se a Ucrânia combater a corrupção interna. Imagine o peso dessas palavras, uma aliança selada por decisões difíceis. O que pode acontecer se a Ucrânia não conseguir liberar sua parcela de honestidade? E se na prática tudo isso for uma cortina de fumaça para esconder algo ainda maior? A tensão aumenta. No ar aparece o som silencioso de mísseis longos sendo preparadas para uma eventual ofensiva. O que de fato sabemos é que, enquanto a guerra cresce e a destruição devora regiões inteiras, a Alemanha também busca reforçar sua segurança com uma ajuda financeira astronômica, mais de 11 bilhões de euros destinados à Ucrânia. Mas há uma condição: uma lavagem de roupa suja. Uma limpeza na própria administração ucraniana para que o apoio continue. E isso é só o começo. Será que essa aliança tem um segredo sombrio que pode desencadear uma escalada perigosa? A resposta está escondida no silêncio, na omissão, e no cheiro de fumaça que já paira no horizonte. Após analisarmos as limitações da frota naval do país, fica claro que as possibilidades de armas de longo alcance que Merz pode estar se referindo são limitadas. Mas quais realmente podem ser as opções? Além do ACTA, há 3 armas na atual coleção alemã que se encaixam na descrição vaga fornecida por ele. E todas elas podem se tornar peças-chave na estratégia de defesa da Ucrânia. Imagine um drone capaz de voar por até 500 quilômetros, carregando uma carga de quase metade de seu peso. Uma verdadeira arma de destruição em massa sobre as linhas inimigas. Essa é a proposta do veículo não tripulado conhecido como efeito de um só destino, uma invenção da MBDA. Nenhum voo é tão silencioso quanto esse. E a sua velocidade de até 400 km por hora faz com que o inimigo mal consiga ouvir o zumbido ao passar. Alguns críticos dizem que parece um sonho difícil de realizar, mas Europa e Ucrânia estão de olho. O que torna essa arma ainda mais assustadora é sua compatibilidade com as estratégias de resistência e resistência do continente. Porém, há um detalhe que poucos percebem: a produção total dessa arma só começará em 2027. Isso significa que o desenvolvimento ainda está em andamento, e a fabricação doméstica na Ucrânia não é uma realidade por enquanto. Então, como uma arma conceitual, ela ainda é uma possibilidade. E aí vem a pergunta de ouro: será que esse drone vai se tornar realidade na guerra? A resposta não é simples, mas a esperança de que países europeus possam construir essa arma aumenta as expectativas. Afinal, sua capacidade de voar baixo com velocidade elevada e de transportar uma carga poderosa, faz dela uma ameaça real para os sistemas de defesa russos. Se não for essa, qual será a última peça desse quebra-cabeça? Observation. O mistério permanece, mas a corrida pelo armamento de longo alcance na Europa está apenas começando. Você consegue imaginar qual será a próxima surpresa? Após a possibilidade do drone de efeto único ainda estar em desenvolvimento, com previsão de produção somente para 2027, surgem outros candidatos que podem mudar o cenário para a Ucrânia. Mas qual deles realmente consegue fazer a diferença? A resposta vem com cada vez mais detalhes, revelando que o futuro reserva na luta contra a Rússia. Prepare-se para uma corrida sem precedentes por armas de longo alcance que poderiam transformar a estratégia de guerra na região. Primeiro, temos o míssil cruzeiro Crossbow. Uma peça da MBDA, essa arma oferece alcance de até 800 km, cerca de 497 milhas. Imagine a potência de um ataque capaz de atingir regiões além da fronteira, destruindo refinarias de petróleo russas. Segundo fontes, a produção em escala deve começar em 2026, com payload de até 300 quilos, quase 661 libras. É pesado, preciso e pronto para entrar na linha de fogo com velocidade. Apesar de a Alemanha não liderar seu desenvolvimento, há chances de transferência tecnológica. Pode ser exatamente o que a Ucrânia precisa, uma arma que chega em breve, com potencial de mudar o jogo. Mas ela não é a única possibilidade que mistura prontidão e potencial de construir no próprio território. E então, há o principal favorito, o míssil cruzeiro Barracuda 500M. Um projeto promissor de Rheinmetall, possivelmente em colaboração com Anduril, o criador original da arma. O que torna esse míssil tão especial? Ele vem em 3 versões que carregam diferentes bilhões de potência no nome. As versões 100, 250 e 500 referem-se ao peso da ogiva em libras. O Barracuda 500M promete uma combinação de alcance impressionante e impacto devastador, capaz de atingir alvos estratégicos com precisão letal.
E o melhor, há possibilidades de produção local na Ucrânia se tudo correr como planejado. Imagine o som sutil de motores de cruzeiro cortando o ar, enquanto os sentidos captam uma ameaça invisível, mas mortal. Como será que esses mísseis poderão alterar o equilíbrio de poder? E quais as chances reais de terem sua produção acelerada para ajudar a Ucrânia a enfrentar uma Rússia cada vez mais agressiva? As possibilidades são assustadoramente próximas, e cada detalhe pode definir o futuro da guerra. A resposta está ao virar da esquina, e a batalha por tecnologia de ponta nunca foi tão decisiva. Depois de entender a força da estratégia ucraniana, uma nova ameaça surge no horizonte de guerra. O míssil Barracuda, com alcance de impressionantes 575 milhas, promete alterar o jogo. Ele pode pairar no céu por até 120 minutos, procurando seu alvo com precisão mortal. Tudo isso por um custo que surpreende, 50% menor para produzir, cerca de 30% mais barato que outros mísseis de cruzeiro do mercado. Mas por que esse míssil, aparentemente simples, virou a esperança de Kyiv? A resposta está na produção local. Recentemente a Rheinmetall anunciou que vai montar fábricas de defesa na Ucrânia. São 4 novas instalações com eles controlando 51% das operações, integrando a Ucrânia ao padrão NATO e fortalecendo sua autonomia bélica. Imagine a sensação de ver esses gigantes operando na sua fronteira, produzindo armas que podem destruir alvos a quase 600 quilômetros de distância. Tudo isso encaixa com as palavras do ministro alemão Metz. Ele afirmou que os sistemas de longo alcance que a Alemanha ajudará a Ucrânia devem ser fabricados na própria Alemanha, ou pelo menos produzidos localmente. O Barracuda 500M de fato se encaixa nesse perfil. Se vier da Rheinmetall ou da Anduril, pouco importa. O que importa é que a Alemanha está investindo pesado, buscando fortalecer a capacidade de Kyiv de atingir alvos russos com precisão de tirar o fôlego. Mas há um detalhe. Merz não revelou qual sistema de longo alcance a Alemanha planeja enviar. E o que isso significa? A única certeza é que se o Taurus estiver fora de jogo, o Barracuda será a próxima aposta segura. Pode ser esse o verdadeiro segredo por trás do apoio sustentado da Alemanha à Ucrânia. Talvez, o que venha a ser lançado no céu seja uma surpresa que ninguém esperava, um novo passo para uma guerra que promete mudanças dramáticas. O que será que ainda está por vir? Se o Barracuda realmente chegar às mãos de Kyiv, a batalha pode se intensificar de uma maneira que ninguém previa. Prepare-se, porque o cenário de guerra está mudando rapidamente. E o que vem por aí certamente vai marcar uma nova era de conflitos, estratégias e reviravoltas. Nos últimos meses de 2025, a Ucrânia intensificou sua campanha de ataques a longa distância contra os recursos de petróleo e logística russos. Essa estratégia visa enfraquecer a Rússia nas linhas de frente, atingindo suas bases mais profundas no interior. O objetivo é claro: desgastar o inimigo e forçar Putin a sentar na mesa de negociações. Imagine o som de explosões ecoando ao longe, a fumaça subindo no céu cinzento, enquanto a Rússia tenta se reorganizar. A pressão aumenta, o clima fica tenso, e a esperança de uma paz duradoura parece cada vez mais distante. Segundo uma reportagem do jornal The New York Times, publicado em outubro, a Ucrânia usa esses ataques para bombardear alvos militares russos em seu próprio território. É uma tática que busca trazer Putin de volta às negociações, ameaçando sua estabilidade econômica e a paciência de sua população. Kramer, repórter especialista, destaca que essas ações visam enfraquecer a economia russa, já sob enorme pressão, enquanto a opinião pública no país começa a questionar a guerra. Cada golpe, cada ataque, é uma peça narrativa na tentativa de mudar o rumo do conflito. Outra ameaça poderosa na estratégia de Kiev é a introdução de novas armas de longo alcance, potencializando sua capacidade de combate. E se as promessas de Metz estiverem certas, a Alemanha está apoiando a Ucrânia há meses nessa frente, fornecendo armas que podem alterar substancialmente o jogo. Recentemente a Ucrânia mostrou sua eficiência no uso de mísseis de longo alcance ocidentais. Após anos sob um bloqueio silencioso, que muitos relacionam à influência de Trump nos Estados Unidos, ela finalmente retomou seus ataques. As novas mísseis permitiram uma vingança brutal contra a Rússia, após um ataque devastador a Kiev. A intensidade das explosões, o cheiro de fumaça e o som das sirenes criam uma atmosfera carregada de tensão e esperança. E aqui vem a surpreendente reviravolta. Fontes internas indicam que o míssil mais avançado, o Barracuda 500M, pode estar sendo preparado para chegar às mãos da Ucrânia, potencializando sua ofensiva. Mas há uma dúvida inquietante. Seria a Alemanha finalmente entregando uma arma decisiva, capaz de inverter o conflito? Ou há algo mais oculto, uma estratégia silenciosa que ainda não vimos? Talvez o maior segredo esteja no próximo movimento.
A resposta pode estar justamente na surpresa que ninguém espera. A pergunta que fica no ar: quem realmente estará no controle desse jogo de poder? Como uma simples peça de tecnologia pode mudar tudo, e se a própria história estiver prestes a ser reescrita diante de nossos olhos? Nos últimos meses, a relação entre Alemanha e Ucrânia virou um foco de tensões e segredos. Zelensky, embora visivelmente desconfortável, coletou a ajuda oficial, mas palavras-chave permanecem escondidas. E uma pergunta surge no ar: será que armas de longo alcance, como os mísseis Taurus, finalmente estão chegando ao combate? A resposta pode surpreender. A questão virou um suspense. Os mísseis Taurus, um sistema de defesa de alta precisão, estão na mira da Ucrânia? Muitos apostam que sim, mas a Alemanha mantém sua postura rígida. Durante a campanha para a chancelaria, Merz foi contundente: não enviaria esses mísseis de cruzeiro à Ucrânia. Em dezembro de 2024, até o Congresso Mundial Ucraniano noticiou que ele prometeu entregá-los, se fosse eleito. Mas até agora, nada de Taurus na mão do exército ucraniano. E o pior, Merz não confirmou nada sobre o futuro desses mísseis na guerra. Imagine o silêncio, a incerteza é um suspense de tirar o fôlego. Será que a Alemanha, que tanto se recusa a divulgar, realmente está trabalhando nos bastidores? Ou tudo não passa de uma estratégia de disfarce? Afinal, se os Taurus estivessem a caminho, a Ucrânia já os teria usado. É uma questão de estratégia, de poder, ou de limites políticos. E se não for Taurus? Então, o que será que a Alemanha realmente oferece para fortalecer a luta na Ucrânia? Algo maior, mais secreto, nos bastidores da política internacional? Nada está tão claro quanto parece. A resposta pode estar escondida nos detalhes que ainda não se mostraram, mas que podem mudar tudo de uma hora para outra. Recentemente, a situação na Ucrânia ganhou uma reviravolta inesperada. Enquanto Zelensky tentava esconder seu alívio, a Alemanha voltou seu foco para ajudar o país de maneira mais avançada do que nunca. Mas uma pergunta importante se impõe: será que finalmente veremos mísseis Taurus sendo enviados? Ao longo do último ano, o chanceler alemão deixou claro que não pretendia oferecer esses poderosos armamentos à Ucrânia. Em dezembro de 2024, fontes internacionais relataram que, se eleito, Merz prometeu entregar os Taurus ao país. Zelensky sabe exatamente a posição da Alemanha: eles querem que a Ucrânia atue apenas contra alvos militares, nunca civis ou infraestruturas essenciais. Embora Merz tenha conquistado a caneta por sua firmeza, os Taurus ainda não chegaram às mãos ucranianas. O que será que isso significa? Se esses mísseis estivessem a caminho, já teriam sido usados. E veja só, tudo indica que a Alemanha está trabalhando com a Ucrânia na ampliação de suas capacidades de longo alcance. Mas se os Taurus fossem a peça-chave, por que nada foi divulgado até agora? E surge uma indagação ainda mais intrigante: se não são Taurus, o que exatamente estão preparando? Uma análise detalhada das armas de mísseis e drones da Alemanha aponta que, ao excluir mísseis balísticos, restam opções como os mísseis cruzadores Storm Shadow ou Scalp, que têm alcance entre 140 a 550 quilômetros. Esses podem abrir caminhos para ataques precisos contra alvos difíceis em território russo ou na Crimeia. Então, será que esses sistemas já estão em produção? A resposta pode estar na própria palavra de Merz. Em uma declaração recente, revelou que, se necessário, a produção de armas de longo alcance na Ucrânia seria possível. Isso implica que a Alemanha talvez esteja transferindo tecnologia ou até mesmo preparando uma linha de fabricação. Mas por que esse segredo? Talvez porque, no fundo, tudo ainda seja uma grande incerteza. Enquanto isso, o som das conversas, o cheiro de incenso na sala de reuniões e a sensação de tensão no ar anunciam que essa história está longe de terminar. A verdadeira questão é: o que mais eles podem estar escondendo? E qual será o próximo passo nessa corrida armamentista silenciosa?